Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria tê-los por aqui. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês o passo a passo desse casaquinho. É um casaquinho para bebê, bem simplesinho de fazer. É uma ótima opção para você fazer e presentear ou para fazer e vestir quem você gosta. Fica muito legal. Ele é bem fácil de fazer. A gente começa fazendo pela pala aqui em cima. Faz uma sequência de aumentos, separa as mangas, parte da frente e as costas e faz ele todo junto. Ele fica sem costura aqui do lado, fica muito bonitinho. É uma receita que serve tanto para você fazer para menino e para menina. Você pode escolher a cor que você quiser, vai ficar bem legal. Eu fiz aqui o ponto malha, o ponto simples e aqui eu coloquei o ponto... Dá para ver bem certinho o ponto margarida. Ele é bem simples de fazer, fica muito bonito, dá um efeito bem legal, bem delicado. Eu vou ensinar para vocês esse ponto lá no passo a passo. Para fazer esse casaquinho, eu vou usar agora a lã, esse fio aqui, que é o da Círculo, a Hobby. Então, ele é anti-bolinhas, é anti-alérgico, ele não é para bebê. Mas como a minha amostra também, eu não usei um fio, usei uma sobra que eu tinha de uma lã bem grossa e eu gostei do efeito, eu vou fazer o mesmo no passo a passo, usando esse fio da Círculo. Eu vou usar nessa cor, que tá uma cor muito bonita, muito atual. É uma cor 2746 e vou usar também dessa mesma marca, a linha branca, o fio branco, ok? Então, vamos lá. Para começar o nosso trabalho, eu montei na agulha 3,5, 66 pontos. Coloquei já os pontos e vou começar o meu trabalho. A gente vai começar por essa parte aqui. Então, eu vou fazer 6 carreiras da barrinha, um meia, um tricô. 6 carreiras iniciais e depois a gente volta para começar a fazer a divisão da parte da frente, das mangas e das costas. Vamos lá? Muito bem, finalizei as 6 carreiras no ponto barrinha, um meio, um tricô. No início de cada carreira eu não fiz o primeiro ponto para ele ficar com esse acabamento bem bonitinho. Nós vamos agora para a nossa 7ª carreira. Se eu começar a fazer as divisões agora, esse vai ser o meu lado direito. Mas eu gosto mais, a gente tinha começado aqui, né? Então, esse seria o lado direito. Mas eu gosto mais do acabamento que fica desse lado. Então, eu vou fazer mais uma carreira, toda ela em tricô, com a linha pela frente, tirando o primeiro ponto sem fazer, para começar a divisão das mangas lá do outro lado. Então, tiro o primeiro ponto e vou fazer essa carreira toda ela em ponto tricô. Esse vai ser o avesso do nosso trabalho. Eu já volto. Voltei a minha carreira, então, em ponto tricô. Não fiz o primeiro ponto. Vou virar e agora a gente vai começar as divisões das mangas, da parte da frente e das costas. Então, como toda carreira, o primeiro ponto eu não vou fazer, vou tirar ele sem fazer. E o segundo ponto eu vou fazer ele em meia. Primeiro ponto sem fazer, o segundo em meia. E agora uma sequência de 3 pontos em tricô. Essa vai ser a beiradinha para a gente depois fazer o transpasse e colocar os botões. Então, eu tenho 5 pontos aqui que a gente vai fazer sempre dessa forma. O primeiro sem fazer, esse eu fiz em meia, 3 tricôs. Então, aqui eu já conto 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou seguir até contar 13 pontos agora, só que todos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Essa primeira parte que eu fiz aqui, esses 13 pontos, eles vão corresponder à parte da frente, à parte esquerda da frente. Agora, eu vou fazer uma laçada. Aqui você pode fazer esse aumento de várias formas. Você pode pegar a laçada assim, que ela vai ficar com o buraquinho igual esse da nossa receita. Se você não quiser o buraquinho, quiser mais disfarçadinho, você pega a laçada ao contrário. Ela vai ficar uma laçadinha também, um aumento, mas mais discreto. Ou você pode pegar a linha do fio de baixo aqui, ó, da argolinha de baixo, que vai ficar um aumento também, só que bem imperceptível.
Eu gosto que ele apareça ali no formato do buraquinho para seguir a nossa receita. Então, eu vou fazer uma laçada, um meia, uma laçada e agora 6 pontos em meia, que vai corresponder à manga esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Agora, uma laçada, um meia, uma laçada e mais agora a parte das costas. Então, são 24 pontos para a parte das costas. Vamos lá. 24. Os 24 pontos, então, colocamos uma laçada, um meia, uma laçada. Agora, 6 pontos que vão corresponder à manga direita. 6 pontos. Agora, a parte da frente, uma laçada, um meia, uma laçada. Então, agora nós temos na agulha 13 pontos, que serão os 13 pontos da parte da frente. Os 5 últimos aqui a gente vai trabalhar de forma diferenciada. Então, eu vou fazer 8 pontos meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, os 5 últimos pontos a gente vai fazer da mesma forma que fizemos aqui no início. Então, 3 pontos em tricô. 1, 2, 3, um ponto meia. E o último ponto eu termino ele em tricô, tá? Vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho, estou no avesso do trabalho. Então, agora, o primeiro pontinho, eu vou pegar ele sem fazer. O segundo ponto, eu vou passar a linha por frente, como se eu fosse trabalhá-lo em tricô, mas eu só vou tirar ele da agulha. E faço agora 3 pontos em tricô. 1, 2, 3. Sempre na volta, eu vou fazer dessa forma. Primeiro ponto sem fazer, o segundo eu tiro com o fio na frente, 3 tricôs. Agora, eu vou seguir os pontos, da mesma forma que eles se apresentam, todos em ponto tricô. Lá na laçada, quando eu chegar lá na laçada, eu também vou pegar ela como se fosse um ponto tricô. Então, estamos quase chegando lá na laçada. Essa é a nossa laçada. Eu vou fazer ela tricô normalmente, o ponto do meia e a outra laçadinha. Vou fazer ela normalmente. Então, vou fazer isso até os últimos 5 pontos e volto pra gente fazer os últimos 5 pontos juntos. Estou com os 5 últimos pontos na agulha, então, a gente vai fazer eles da seguinte forma. 3 tricôs, 1, 2, 3. O penúltimo ponto, passo a linha pra frente, como se fosse fazê-lo em tricô, tiro ele sem fazer. E o último ponto eu faço em tricô. Toda volta eu vou fazer dessa forma. Vamos então para a nossa segunda carreira de aumentos. A gente já teve um aumento, um buraquinho. A quantidade total desses buraquinhos no aumento serão de 12 buraquinhos, ou seja, 24 carreiras, contando com idas e vindas. Então, a nossa segunda carreira para o aumento, começamos então com um ponto sem fazer para a borda. Esse primeiro ponto que a gente tinha deixado, pego ele sem fazer em tricô na volta, agora a gente faz ele em meia. A sequência agora de 3 pontos tricôs. 1, 2, 3 pontos tricô. Agora, nós vamos até chegar lá na laçada, que essa é a parte da frente. Então, até chegar na laçada da manga.
um ponto a mais, eram 13, agora serão 14. Então, melhor dizendo, né? Contando com esses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chegamos na laçada. Uma laçada, novamente, ponto meia, a laçada. Agora é a manga. Na manga, eu tenho 2 pontos de aumento. Então, eram 6, agora são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Cheguei na laçada. Faço uma laçada, meia, uma laçada. Agora, eram 24 pontos das costas, eu fiz um aumento aqui, um aumento no final, então eu tenho 26. Depois, novamente, a manga e depois, novamente, a parte da frente. Eu vou chegar até perto dos últimos 5 pontos e volto para finalizar. Finalizei essa segunda carreira de aumentos, faltam 5 pontos na agulha e eu voltei para a gente finalizar juntos. Então, aqui eu vou fazer a primeira casinha do botão, do primeiro botão, que é logo depois da barrinha. Então, para fazer o botãozinho, eu vou fazer um tricô e uma laçada. Essa laçada dá um aumento, mas eu não quero esse aumento, então eu vou matar os 2 pontos seguintes, fazendo um ponto só em tricô. Pego os 2 pontos juntos, em tricô, e faço. Assim, eu compensei a laçada. Esse ponto aqui agora, o ponto meia que se apresenta, ele é aquele ponto que quando a gente fez a volta, a gente pegou ele sem fazer em tricô. Então, agora eu faço ele em ponto meia, ele vai ficar esse meia altinho, vai dar um acabamento bem legal. E o último ponto eu finalizo em tricô. Muito bem. Vou voltar agora, seguindo os pontos, lembrando que o segundo ponto, o primeiro eu pego sem fazer, o segundo eu pego ele também sem fazer, com a linha na frente, como se ele fosse um tricô, mas não faço. Volto acompanhando todos os pontos em tricô, o penúltimo ponto, da mesma forma, eu pego ele sem fazer com a linha na frente, como se fosse um tricô, e faço o último ponto em tricô. Já voltei o meu trabalho da forma que combinamos. Eu vou agora para a terceira carreira de aumentos. Então, eu já tenho 1, 2, vou para a terceira carreira de aumentos. Então, só o início, voltamos lá no finalzinho da carreira. O primeiro pontinho sem fazer. Toda a frente do meu trabalho é dessa forma. O primeiro ponto sem fazer. O segundo ponto, que eu não fiz na carreira anterior, eu faço ele em meia. Agora, eu faço 3 tricôs, que é a abinha, a lateral aqui para sobrepor, e 5 pontos iniciais, então, dessa forma. Agora, eu vou para a parte da frente, lembrando que sempre vai dar um ponto a mais que a carreira anterior. Quando eu chegar aqui nesse ponto, eu faço a laçada para fazer ele, né? Então, vamos lá. Então, eu vou ter o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A laçada, o ponto meia, a laçada e a manga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é a laçada, o ponto meia, a laçada e a sequência dos pontinhos das costas. Então, lembra sempre, a parte da frente vai aumentar um ponto, a primeira manga aumenta 2, as costas vai aumentar 2, a segunda manga
na sequência que a gente está fazendo, também aumenta 2 pontos e aqui aumenta mais 1 ponto. Lembra sempre que na carreira que vai, eu faço 1 ponto sem fazer, o primeiro ponto em meia, 3 tricôs. Lá no final, 3 tricôs, em meia, termina em tricô. E na volta, esse que eu fiz em meio, o segundo ponto, eu pego ele em tricô, mas não faço, deixo a linha por frente e só pego ele. E assim eu vou repetir esse processo de aumentos e trabalhando com essa lateralzinha até eu conseguir 12 aumentos, 12 buraquinhos aqui, tá? Então, eu vou ficar, na verdade, são 24 carreiras, né? Com 12 buraquinhos. Quando a gente tiver esse total de 12 buraquinhos aqui, eu volto, quando eu estiver nessa altura aqui, tá? Vai aumentando bastante os pontos, lembrando que toda essa extensão aqui, ela vai ficar na nossa agulha, então vai ficar bastante pontos. Volto logo. Finalizei a minha sequência de aumentos. O total de pontos na agulha, neste momento, são 162 pontos. Então, aqui, como eu disse antes, eu tenho uma sequência de 12 buraquinhos, né? São 24 carreiras. E eu já fiz a volta também, eu tô do lado direito do meu trabalho. Eu fiz aqui mais uma casinha para o botão, aquela primeira que a gente havia feito aqui, daí eu pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cordões de tricô e fiz da mesma forma que a gente havia feito aqui. Então, para a segunda casinha do botão. E agora, nós vamos fazer, separar, colocar os pontos das duas mangas em descanso e fazer essa partezinha aqui da cava até aqui com essa mesma cor. Então, agora, nós vamos colocar os pontos em espera das duas mangas. Para isso, vamos chegar até as mangas. Então, primeiro pontinho sem fazer, um ponto em meia, 3 tricôs, 1, 2, 3, e agora a gente vai em ponto meia até chegar aqui na altura que a gente tinha feito a laçada. Já volto. Prontinho, 25 pontos, os 5 primeiros da forma com que a gente vinha fazendo, contando com esses um total de 25 pontos. Agora, num ganchinho como esse aqui, eu vou colocar 32 pontos, que vai corresponder a uma das mangas, em espera. Então, eu vou colocar... É isso aí. Temos, então, 25 pontos, que formará a parte da frente, 32 pontos em espera, que vai formar a primeira manga, e agora eu vou fazer uma sequência de 48 pontos, ligando aqui a parte da frente com um ponto bem justinho para não ficar folga aqui. Então, puxa bem o fio. Então, 1, 2, 3, assim eu vou fazer 48 pontos. Já eu 48 pontos em meia. Novamente, agora eu vou colocar a segunda manga em espera num alfinete como esse. Da mesma forma que do outro lado, então, 32 pontos em espera. Só separar. Feito 48 pontos, 32 em espera para a segunda manga. Vamos juntar agora com a parte da frente. Vai ter sobrado aqui pra gente uma quantia de 25 pontos. Então, em pontos meias e os 5 últimos daquela forma como a gente vem fazendo. É isso aí. Coloquei os pontos em espera, das correspondentes às mangas. Na agulha eu fiquei com um total de 98 pontos. E agora a gente vai seguir o trabalho, fazendo só o ponto meia do lado direito e o ponto tricô quando a gente volta, seguindo o padrão dessa lateral, né? Também não esquecer de fazer as casinhas para colocar os botões a cada 8 cordões de tricô, ou vai medindo, né, aproximadamente a mesma distância. E a gente vai seguir agora por 12 centímetros. Depois a gente volta para trocar o fio e seguir com esse outro ponto. Já eu volto.
Muito bem, finalizei esse tamanho, né? Tá mais ou menos do tamanho do outro. Aqui a gente tem os 12 centímetros que nós havíamos combinado. Eu já troquei o fio, eu coloquei o fio bem juntinho no nozinho, bem pertinho aqui do fio colorido. Eu coloquei o fio branco, o mesmo fio, né? Da Circular Hobby. Agora eu vou cortar esse nosso fio colorido e eu vou para a primeira carreira do fio branco. Eu vou deixar um pouquinho maior, depois eu faço o acabamento. Como esse ponto aqui, ele tem bastante arremates, ele junta um pouquinho o trabalho. Então, a gente corre o risco dele acinturar muito o trabalho aqui. Eu vinha fazendo até então usando as agulhas número 3,5. Agora, eu vou passar para a agulha número 4. Só para um pouquinho maior, para não correr o risco de ficar esse afunilado. Então, a gente tá na carreira do avesso aqui, né? Vou começar do lado avesso, então eu vou voltar essa carreira toda ela em tricô, da quantidade de ponto múltiplos de 4 mais 1. Então, na agulha nós temos 98 pontos. Usamos 10 pontos para as laterais, 5 de um lado e 5 do outro. Então, 98 menos 10, temos um total de 88 pontos disponíveis para o ponto estrela. Precisamos de múltiplos de 4. Então, 88 dividido por 4 vai dar 22 exatos, 22 motivos exatos. Só que nós precisamos de múltiplos de 4 mais 1. Então, apenas em uma das carreiras, a gente vai ter que fazer mais um aumento. Em apenas uma das carreiras. Ainda nessa carreira da troca da cor do fio e da agulha, eu vou fazer então este um aumento necessário. Então, lembrando que aqui eu vou trocar todos os pontos, então eu não vou deixar nenhum ponto sem fazer com esse fio em branco. Então, comecei lá com o primeiro, que eu não fazia, eu fiz ele. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, agora eu vou fazer um aumento que eu preciso para a próxima carreira, para o ponto fantasia. Para não ficar evidente o aumento, eu pego o fiozinho aqui da carreira de baixo, do pontinho de baixo, levanto ele lá na agulha e faço ele em tricô. Assim eu tenho um aumento, mas ele não fica tão evidente. Eu vou fazer agora toda essa carreira em tricô e vou conseguir trocar os pontos. Então, aqui do outro lado, o aumento fica quase imperceptível. Vamos lá? Finalizada, então, a minha carreira com aquele pontinho de aumento, eu tenho agora, na minha agulha, 99 pontos. Eu vou para a carreira, primeira carreira do ponto fantasia, que é o ponto estrela, um ponto que dá um efeito bem legal. É uma sequência de repetição bem simples de fazer. Vamos lá. Então, para a primeira carreira do ponto fantasia, eu já fiz os 5 pontos iniciais da forma como que a gente sempre faz. Primeiro ponto sem fazer, segundo ponto em meia, 1, 2, 3 tricôs. Agora eu vou fazer um ponto em meia, vou pegar na agulha 3 pontos, como se fosse fazê-los em meia, vou lá, busco o fio, mas eu não vou derrubar esse ponto da agulha, vou deixar ele aqui. Venho aqui e vou dar uma laçada ao contrário daquela que a gente fez no início, lá no aumento da cava. Eu vou colocar o fio na frente, dobrar o fio por trás e vou lá novamente buscar mais uma vez o fio dentro dos 3 pontos. Passo a agulha novamente lá dentro, pego de novo o fio e trago. Então, agora eu tenho 1, 2, 3 pontos aqui, 1, 2, 3 pontos aqui, que se compensam. Então, tá feita a nossa primeira estrelinha. Separo com um ponto meia e vou repetir o processo. Agulha em 3 pontos, pego o ponto meia, venho aqui, faço a laçada por frente o fio, vou lá na agulha, coloco de novo nos 3 pontos, faço mais um ponto dos 3 pontos e derrubo esse.
separo com um ponto meia, vou repetir o processo. Agulha nos 3 pontos seguintes, pego lá o fio, vou trazer aqui e fazer a laçada por frente, volto a agulha lá nos pontos, pego o fio novamente, fiquei com 3 pontos, faço o ponto de separação, um ponto meia, e vou repetir essa sequência até chegar aqui no final. Antes dos meus 5 pontos da barrinha, eu vou terminar com um ponto meia. Finalizada a primeira carreira com o ponto fantasia, ela fica dessa forma. Agora, eu vou voltar o trabalho, fazendo os pontinhos iniciais e finais da forma que sempre fazemos. E esses pontos aqui, eu vou fazer todos eles em tricô. Todos eles em tricô. Volto já. Fiz a volta. Todo em ponto tricô, só as diferenças no início e no final. Vou agora para a segunda carreira de repetição do ponto fantasia, do ponto estrela. Então, os 5 primeiros pontos, primeiro sem fazer, segundo em meia, 3 tricôs. 1, 2, 3. Agora, seria o ponto fantasia. Nós começamos com uma estrela, uma estrela. A única diferença para essa carreira é que começaremos com 3 meias, 1, 2, 3 meias, e agora eu vou fazer o ponto estrela para ele ficar intercalado. Então, da mesma forma que na carreira anterior, 3 pontos juntos na agulha, pego eles como se fosse fazer em meia, a laçada, vou lá nos 3 pontos, pego novamente o fio, fiquei com 3 pontos, derrubei 3 pontos ali, matei 3 pontos. Um ponto para separar, os 3 pontos é só no início e no final, para separação é sempre um ponto. Vou pegar de novo 3 pontos, buscar o fio, a laçada, busco o fio novamente, fiz o segundo motivo. Um pontinho meia para separar, 3 pontos, faço a estrelinha, um pontinho meio para separar, 3 pontos, vou até o final. Lá antes de chegar nos 5 pontos finais, eu vou ter 3 meias, certo? Estou no finalzinho da carreira, como havíamos previsto. Sobraram, então, eu fiz uma estrelinha, sobraram 1, 2, 3 pontos meias. E os 5 pontos que é da nossa lateral. Finalizo, volto todos os pontos em tricô, obedecendo os pontos de início e do final da barrinha. Eu finalizei a minha carreira, já voltei, e agora eu vou para a terceira carreira com o motivo do ponto estrela. Então, agora é só repetir esse padrão que a gente fez até então. Primeiro ponto, um ponto meia, uma estrelinha, um ponto meia, uma estrelinha. Volta em tricô. Na segunda sequência de estrelinhas, na segunda carreira do motivo, eu vou fazer 3 pontos meias, para daí fazer a primeira estrelinha. E daí continuo, um ponto meio, uma estrelinha, um ponto meio, uma estrelinha, um ponto meio, uma estrelinha. Nessa terceira carreira, eu vou repetir essa. Então, eu vou fazer um ponto meia, a estrelinha. E assim eu vou fazer até o comprimento que eu achar que fica legal no meu casaquinho. Essa nossa amostra, ela tá um pouquinho maior do que esse que eu tô fazendo. Então, aqui a gente tem aproximadamente 7 centímetros do ponto estrelinha. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer e volto pra gente fazer o arremate, então. Eu já tenho o meu tamanho desejado, esse casaquinho que eu tô fazendo, ele tá um pouquinho menor do que essa nossa amostra. Então, eu vou fazer um pouco menos essa quantidade de pontos estrelinhas aqui. Aqui, na nossa amostra, tínhamos ficado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E aqui, eu vou fazer só 5 carreiras e já vou finalizar, porque eu já tenho o comprimento desejado.
Então, aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 carreiras e eu já vou fazer o nosso acabamento. Então, o acabamento eu vou fazer ele do lado direito do trabalho, 2 pontos meias juntos, volto para a agulha, 2 pontos meias juntos, volto para a agulha, 2 pontos meias juntos, volto para a agulha, e assim eu vou arrematar toda essa carreira. Pronto, fiz o meu acabamento. Eu coloquei um casaquinho sobre o outro para vocês verem a diferença de tamanho. A diferença do tamanho é porque essa aqui é uma encomenda que eu recebi, é para um casaquinho um pouquinho menor do que esse outro, né? E esse daqui, a diferença tá na quantidade de pontos que a gente coloca, né? Mas esse ponto aqui, nessa quantidade que eu passei no vídeo, se você fizer com agulha com uma um pouquinho mais grossa, ele vai ficar também um pouquinho maior, porque esse meu ele ficou bem encorpado, né? Ele ficou bem encorpado porque eu usei uma espessura de agulha bem fina para espessura da lã. Eu vou fazer o acabamento, vou dobrar essa pontinha e vou colocar aqui para dentro, vou esconder esses 2 fiozinhos aqui também, né, para fazer um acabamento legal. Mas esse aqui da golinha, para isso eu uso sempre uma agulha de crochê. Eu pego o fio, puxo ele e vou trançando ele aqui dentro e corto, né? Eu vou fazer esses acabamentos e depois a gente vai finalizar as mangas. Para as mangas, nós temos 32 pontos em espera. E a gente precisa, para fechar o ponto estrela, o padrão dele, a gente precisa de múltiplos de 4 mais 1. Então, 8 vezes 4, 32, mas eu preciso de mais um ponto. Então, eu preciso de 33 pontos. Então, eu vou fazer um aumento no início para ficar certinho no ponto estrela. Então, eu vou passar os pontos para a agulha reta. Quem tem facilidade em trabalhar com agulha, aquelas agulhinhas de fazer a meinha, trabalha que já vai sair costuradinho. Eu vou fazer na agulha reta. Dá um pouquinho de trabalho no início, porque fica ruim de abrir eles aqui, mas é só as primeiras carreiras, depois a gente já segue bem facinho. Então, vou tirar os 32 pontinhos para a agulha reta. Coloquei os pontos na agulha, com auxílio de uma agulha de crochê, eu passei o fio branco aqui, vou dar um nozinho, deixar ele solto, depois a gente faz o acabamento quando a gente terminar. Então, agora eu preciso de um pontinho a mais, 33 pontos. Eu vou colocar esse pontinho aqui, ó, fazendo uma argolinha, né? Segura a argolinha, passo lá. Esse, então, será o meu primeiro ponto. Que eu vou fazer ele em meia, eu tenho que fazer ele, senão ele desmancha. Ele é ruim de pegar. Aliás, essas primeiras carreiras, elas não serão fáceis de fazer, porque ficou bem apertadinho na agulha, né? Os pontos. Então, fiz o primeiro em meia. Vou seguir fazer uma sequência de 2 carreiras. Vou em meia e vou voltar em tricô. Fiz as 2 carreiras, uma em meia e um em tricô. Vou começar agora o padrão de repetição do ponto estrela. Então, o primeiro ponto eu faço ele em meia. Depois eu pego os 3 juntos, dou uma volta lá, dou a laçada, passo novamente nos 3 pontos, pego mais um, tá feito. Um pontinho para separar, 3 pontos juntos em meia, passo a linha, não tiro, faço a laçada mais uma vez, pego o fio, fiquei com 3 pontos e 3 pontos, faço meia para separar, e assim eu vou até o final da minha carreira. Trabalhei a minha primeira carreira com o ponto estrelinha e já fiz a carreira da volta. Então, agora, só lembrando que
para começar a próxima carreira, ao invés de deixar um aqui na beiradinha, nós vamos deixar 3. Então, eu começo fazendo 3 pontos meias. 1, 2, 3. E agora eu vou fazer a estrelinha, que assim ela vai ficar intercalada. Da mesma forma, passo nos 3 fios, opa, vou lá nos 3 fios, venho, a laçada, passo novamente lá nos 3 fios. Primeira estrelinha tá pronta. Agora, um meia para separar, vou repetir o processo, pegando os 3 meias juntos até o final. Então, essa é a carreira, é a segunda carreira do motivo. Na terceira eu deixo um, vou trabalhando na manguinha, daqui a pouquinho eu volto pra gente ver como que está. Finalizei a parte do ponto estrelinha da manga. Eu fiz uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estrelinhas. Então, depois dessa sequência de 14 estrelinhas, eu vou fazer agora, eu já troquei o fio, coloquei o fio colorido para fazer essa partezinha aqui. E eu deixei um pedaço bem grande do fio branco para depois usar ele para fazer o arremate já, tá? Então, eu vou virar e para dar um acabamento melhor, para ficar mais apertadinho no punho, eu vou fazer algumas diminuições. Então, eu vou voltar essa carreira, eu vou voltar para a agulha 3,5, só para ficar um pouquinho menor agora, já que não é o ponto estrela que a gente vai fazer, aqui é barrinha, um tricô e um meia. Então, eu vou voltar para outra agulha. Então, eu vou começar fazendo essa carreira toda em tricô, mas já com as diminuições. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos tricô e vou fazer a minha primeira diminuição. Então, 2 pontos juntos em tricô. Mais uma vez, 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, novamente uma diminuição, 2 pontos juntos em tricô. Pego os 2 pontos juntos. Mais uma vez, 1, 2, 3, 4, 5, outra diminuição, 2 pontos juntos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, outra diminuição, 2 pontos juntos em tricô. E vou finalizar agora esses 5 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu troquei o fio, a cor, troquei a agulha e agora eu vou começar a barrinha um por um, desse lado. Finalizei a barrinha, fiz 8 carreiras de um meia, um tricô, arrematei os pontos, deixei esse fio, vou usar a agulha, essa agulha maior, costurar até aqui, finalizar com esse fio, esconder os dois. Vou usar esse fio que eu deixei, costurar aqui e arrematar com esse fio e esconder as pontinhas do lado de dentro. E vai estar pronta essa manguinha. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Colocar os pontos na agulha, aumentar um ponto e fazer a sequência da mesma forma que eu fiz essa manguinha. Volto com a outra manga pronta. Finalizei as mangas, costurei, já escondi todas as pontinhas. Eu queria mostrar para vocês esse acabamento. Olha como ele fica muito bonitinho. Ele fica bem legal dos dois lados, né? Aquele acabamento que a gente fez ao longo do trabalho.
Então, finalizei e agora eu vou fazer aquele acabamento em crochê aqui e na golinha. Com uma agulha de crochê, a gente faz uma correntinha para ficar igual a esse que é o da nossa amostra. Então, eu vou pegar a agulha de crochê, qualquer um dos lados, e vou colocar o fio. Vou enroscar o fio aqui no início. Vou começar pelo fio colorido. Enrosco aqui, faço a primeira argolinha. Esse fio eu deixo ali embaixo, que depois a gente faz o acabamento por trás. E em cada um dos pontinhos eu vou puxando e passando aqui dentro, né? Puxo aqui no início, depois eu arremato ali. Então, cada uma das argolinhas, pego lá, puxo, trago aqui. Vou fazer essa correntinha em todo o comprimento da barrinha. Lembrando que se essa barrinha começar a enrolar, porque eu terminei ela com o ponto estrelinha, a gente tem algumas opções. Ou finalizar com uma barrinha, igual a barrinha da manga. Dá para terminar aqui, daí não faz esse acabamento. Então, eu vou fazer esse acabamento aqui em azul, vou fazer o acabamento em branco aqui na golinha, vou pregar os botões. Eu escolhi pregar o botão branquinho, eu até tinha pensado em colocar o botão dessa cor, mas eu acho que o branco vai ficar melhor. Vou finalizar e volto para mostrar a peça pronta. Finalizamos o nosso casaquinho, ficou bem pequenininho, ficou muito mimoso, muito bonitinho. Aqui no acabamento que eu fiz com a agulha de crochê, ele ainda tá meio que enrolando, que é típico do trabalho do tricô quando a gente não finaliza com a barrinha ou com uma sequência de pontos, cordões de tricô. Então, fica aí a dica, de repente finalizar com essa barrinha aqui embaixo também vai ficar bem legal, vai combinar bem com a peça. Preguei os botões branquinhos, coloquei 4 botões e ficou um casaquinho bem bonitinho para você presentear, bem rapidinho de fazer, bem fácil. É isso aí, pessoal. Foi uma alegria tê-los por aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe, pergunte, comente. Para mim vai ser uma alegria de responder. Muito obrigada pela sua companhia. Beijos!